E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubistas FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver todas as atualizações do mercado da bola do Vasco atualmente no dia de hoje, nesse sábado pela manhã, dia 4/1 de 2025. Sabemos que o Vasco está muito em busca da contratação de um zagueiro para chegar e ser o titular da equipe. E o Vasco tem, assim, vários nomes que estão sendo especulados e que realmente o Vasco tem interesse em fazer a contratação de um desses atletas. Vou te falar também, na minha opinião, qual desses jogadores chegaria para ser titular e quais desses jogadores seriam mais do mesmo que o Vasco vai gastar dinheiro à toa. Outra posição muito carente no Vasco é a ponta esquerda. O Vasco tá buscando esse jogador para chegar e também ser titular da equipe para subir ali o nível do nosso grupo, do nosso plantel. E também temos alguns jogadores que já foram contratados. Eu vou te atualizar sobre tudo no vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. É muito importante que você ative o sininho e que você pegue esse vídeo e compartilhe nos grupos de Vasco, de WhatsApp. Você não vai levar nenhum minuto para fazer isso, nem 20 segundos, e você vai estar ajudando o nosso canal a continuar crescendo e ajudando o seu amigo vascaíno a ficar informado por uma fonte confiável aqui, beleza? Bora pro vídeo. Para começar, alguns nomes que foram especulados na zaga do Vasco. Eu vou começar falando sobre o melhor desses nomes que já foi ligado ao Vasco. Ontem pela noite tivemos o nome do zagueiro Murilo do Palmeiras sendo ligado ao Vasco. O empresário do jogador confirmou que houve ali contatos, uma sondagem com o Vasco, só que o negócio é difícil de acontecer. Por mais que o Palmeiras busque também um zagueiro que chegue lá para ser titular, o Murilo viveu um momento muito bom, até fez um bom campeonato brasileiro na temporada passada, mas teve uma pequena queda de produção. E o Vasco entende que o Murilo seria uma opção para chegar e ser titular da sua zaga. E de todos os nomes que hoje já foram especulados no Vasco até hoje, o Murilo é o melhor desses, sem sombra de dúvidas. Mas o porquê eu acho esse negócio muito improvável de acontecer, pelo menos com o que o Vasco demonstra da sua situação financeira atual. O Murilo é um zagueiro que, se você pegar e analisar, ele tá valendo ali algo na casa de 8,6 milhões de euros. E o Palmeiras, eu acho que dificilmente toparia emprestar esse jogador pro Vasco. Se fosse pro Vasco adquiri-lo, seria para comprar. E aí o Vasco vai tirar de onde esse dinheiro atualmente? Isso que é complicado. Eu sei que o Pedrinho tem uma boa relação com a Leila, que é a presidente lá do Palmeiras e tudo mais. Só que, porra, ela não vai fazer uma caridade de entregar o jogador de graça pro Vasco. Então o Vasco teria que desembolsar essa quantia. Pô, vale a pena o Vasco fazer esse investimento? Eu acho que vale, porque o Murilo é um zagueiro que joga pelo lado esquerdo, apesar de ser destro, e que chegaria para formar a dupla de zaga com o João Vitor. E eu acredito que resolveria os nossos problemas. O Murilo é um zagueiro ainda jovem, boa estatura, teve uma boa nota média ali no último campeonato brasileiro. É um zagueiro, pô, que tá jogando em um time que brigou por títulos na temporada passada, que foi o Palmeiras, apesar de não ter conquistado nada, esteve brigando, e é um jogador que chegaria para resolver o nosso problema da zaga. É o melhor dos cenários, é o melhor dos nomes que foi especulado. Teve essa notícia, teve essa informação, e no melhor dos cenários o Murilo chegaria para ser esse zagueiro titular do Vasco, mas eu acho um negócio difícil de ser concretizado. Não descarto, porque eu não estou à frente de nenhuma dessas negociações e não sei a situação financeira ali que tem o Vasco, se tem ou não de onde investir, parcelar uma compra de um jogador. O segundo nome que também até me agrada é do zagueiro Balbuena. Esse nome já vem sendo ligado ao Vasco já faz umas 2-3 semanas. O Vasco realmente tem interesse na contratação do jogador, só que também é difícil. É difícil porque dificilmente o time lá vai querer liberar o Balbuena de graça. É um jogador da confiança do Fábio Carille, é um jogador mais experiente que o Murilo, mais lento. Entre ele e o Murilo eu prefiro muito mais o Murilo, mas o Balbuena é um zagueiro que chegaria ali também com certo peso para ser titular do time do Vasco. Só que é mais uma negociação complicada. Se fosse fácil, o Vasco já teria fechado essa contratação. O Balbuena recebe um alto salário, o time atual dele na Rússia, o Dinamo Moscou, vai pedir uma compensação financeira para liberar o atleta que vem jogando lá, vem tendo atuações. Então não é um jogador que está encostado, que eles vão liberar ou querer emprestar. Então isso tudo pesa. O nome do Pedro Henrique do Bragantino também foi especulado no Vasco. Até trouxe ontem um vídeo aqui no canal analisando o Pedro Henrique, mas essa negociação também é difícil, porque o Bragantino vai pedir uma compensação financeira. E o Pedro Henrique joga mais pelo lado direito da zaga do que pelo lado esquerdo. Então não sei se ele conseguiria casar tanto com o João Vitor. O João Vitor pode jogar também do lado esquerdo, mas seria melhor um zagueiro que já é adaptado ao lado esquerdo para chegar e jogar com o João Vitor, que joga mais pelo lado direito. Entre todos esses nomes, Murilo, Balbuena, Pedro Henrique, o Murilo é o melhor, o Balbuena é o segundo melhor e o Pedro Henrique ficaria ali para mim na terceira opção de melhor desses três zagueiros.
E para fechar, o último nome também que vem sendo assim especulado no Vasco ontem foi do zagueiro Samir, jogador revelado pelo Flamengo, teve passagem no futebol italiano pela Udinese, passou no Watford pelo futebol inglês e atualmente joga no América do México. Cara, Samir, um zagueiro que está encostado atualmente, não vem jogando, já demonstrou qualidade outrora na sua carreira, mas atualmente não vem jogando, não vem tendo uma sequência de jogos e, no meu ver, não chegaria para ser esse zagueiro titular no time do Vasco, inquestionável, incontestável, o Samir, pelo momento atual dele. Se fosse uns 3 anos atrás, poderia chegar e ser o titular, mas atualmente o Samir não é esse cara que me agrada ver na zaga do Vasco. Não vem jogando, sem ritmo de jogo, não sei como está a sua forma física. Se ele não tá jogando lá, tem algum motivo. A Liga do México é mais fraca que a Liga do Brasil, eu acredito. Menos competitivo. E se ele não tá jogando lá, tem algum motivo. Pô, pode chegar, jogar muito, calar minha boca? Sim. Até entre todos esses nomes seria o mais fácil, porque o time dele lá no México, América do México, toparia emprestar o Samir. O problema é só o salário dele, que é extremamente alto. E aí ele teria que aceitar uma redução salarial. Dentre todos esses zagueiros, o Murilo seria o melhor. Agora, Balbuena, Pedro Henrique e Samir são um pouquinho nível abaixo, mas todas essas negociações são difíceis no momento atual para o Vasco. Para tu ver como as coisas não estão tão legais para a gente, até para contratar jogadores que não são craques, a gente está tendo dificuldade. É triste, mas é a realidade atual. Agora falando sobre o ponto esquerda, o nome que o Vasco vem buscando mais fortemente no mercado é o Wanderson do Internacional. Não é nenhum craque, é no máximo um bom jogador. Chegaria ali e seria melhor que nossos pontas esquerdas atuais? Seria, porque ele tem velocidade, ainda consegue fazer alguns golzinhos, algumas assistências, mas também não é nada demais não o Wanderson. Porém, no nosso momento atual, seria titular da nossa equipe. O Vasco quer um empréstimo do jogador, o Internacional quer vender e o Vasco financeiramente é muito difícil de conseguir adquirir qualquer jogador no momento atual, pelo menos pelo que o Vasco vem mostrando no mercado. Mas às vezes eu acredito que você precisa fazer um esforço para você conseguir ter um time minimamente competente. Tem que fazer um esforço, tem que tirar de onde não tem, parcela não sei quantas vezes. Agora, se for para fazer isso, o Wanderson não seria o meu nome ideal. Mas o Vasco tá lá, tentando a contratação do Wanderson, o Internacional tá esperando, se não vai pintar nenhuma outra proposta melhor, que vai fazer ou não com o jogador, qual é a vontade do atleta. Pode ser que ele chegue no Vasco ainda, pode ser, mas eu acho difícil também. E ontem surgiu a notícia do canal Atenção Vascaínos de que o Vasco pode trazer um meio campista, não um meia de criação, mas sim um meia central, mais um volante, para chegar e brigar ali por posição de titular no time. Essa posição é que eu acredito que o Vasco tem menos carências, porque o Vasco tem o Jair, o Vasco tem o Matheus Carvalho, o Vasco tem o Paulinho, o Vasco contratou o Tietê, o Vasco já tem o Hugo Moura, o Vasco já tem o Sforza. Nessa posição de meio de campo não é uma prioridade. Então, se for um jogador para chegar caro, ao menos que ele realmente chegue e tenha um nível acima desses, se for mais um cara para compor elenco ou alguma aposta em certeza, eu não traria. Agora, ele falou que é um cara que chega pra jogar. O que é um cara que chega pra jogar? Comentaram muito o nome do Fernandinho lá do Atlético Paranaense. Pra mim, o Fernandinho hoje não é mais jogador do que um Jair. Hoje não é. Hoje não é. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Tomara que não seja. Tomara que seja realmente um cara que chegue pra jogar e um nome de peso. Porque esse daí, na minha opinião, não é. E os jogadores do Vasco já foram contratados, que são reforços. Lucas Freitas, jogador que veio do Juventude, zagueiro que supostamente chega para compor elenco, mas até o momento a gente não tem nenhum titular, então ele chega ali para jogar. Lucas Oliveira, zagueiro também que vem do Cruzeiro para o Vasco, estava no futebol japonês, não estava atuando, em tese chega para ser um reserva do João Vitor, porque ele joga na mesma faixa de campo pelo lado direito. Nada impede dos dois jogarem juntos, um fazer um lado, o outro jogar do outro lado. O Vasco também contratou o Tietê, que ainda não foi anunciado oficialmente, nenhum desses nomes, mas o Vasco já tem ali um acerto com o Tietê, que dentre todos esses reforços é o nome que mais anima. Não é nenhum cara que vai chegar para ser titular, mas pode chegar e agregar assim no elenco porque tem qualidade. Tá vindo de um time que é campeão brasileiro e campeão da Libertadores da América, o Tietê. E o goleiro Daniel Fusato, que chega para ser o reserva a princípio do Léo Jardim. Esses são os contratados do Vasco, esses são os nomes especulados. Eu passei a situação de cada um deles para vocês. No mundo ideal, o Vasco contratava o Murilo, contratava ali, vai até o Wanderson para ponta esquerda, não é dos meus preferidos, mas contratava. E o restante ele realmente para compor elenco. O Vasco teria um time pelo menos para segurar até uma metade de ano, o Vasco ser vendido e
poder investir nas janelas de transferências no meio do ano. Essa é a nossa realidade atual. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Vocês concordam, vocês discordam de mim? Vocês também acham que o nome do Murilo é o melhor para a zaga do Vasco e o Wanderson chegaria ali? Beleza, é melhor que o Emerson Rodrigues, que o Jean David, que esses daí que estão no Vasco. Mas é isso, eu fico nessa, abração do Frontiers pra nós. Fui!